E se eu te dissesse que a vida que você está vivendo hoje não é resultado do seu destino, mas sim do que você tem repetido todos os dias, sem perceber? Pense nisso por alguns segundos. Não são grandes acontecimentos que definem o seu futuro. São pequenas decisões diárias que parecem insignificantes, mas que ao longo do tempo constroem ou destroem a sua vida. Agora me responda com sinceridade. Quantas vezes você já prometeu que ia mudar, mas acabou voltando exatamente para os mesmos hábitos? Quantas vezes você sentiu que podia mais, mas algo dentro de você te puxou de volta para o conforto? Isso não é falta de capacidade, não é falta de talento e definitivamente não é falta de oportunidade. É falta de decisão sustentada pela ação. E hoje, essa mensagem não é apenas mais um vídeo, é um alerta, um chamado. Talvez o momento em que você finalmente comece a enxergar o que sempre esteve na sua frente, mas você evitava encarar. Porque a verdade é simples e ao mesmo tempo desconfortável. Ninguém muda de vida esperando sentir vontade. As pessoas mudam quando decidem agir mesmo sem vontade. E se você está aqui agora, talvez não seja por acaso. Talvez essa seja a virada que você vem adiando há muito tempo. Então, antes de continuar, eu quero te fazer 3 pedidos simples, mas importantes. Inscreva-se no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos que não são apenas motivação, são despertar de consciência. Deixe o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam acordar para a própria transformação. E principalmente, comente o que mais te tocou neste vídeo, porque às vezes o primeiro passo para mudar a sua vida é reconhecer aquilo que você vem ignorando há muito tempo. E agora, prepare-se. Porque o que você vai ouvir a partir de agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida, suas escolhas e o seu futuro. E a pergunta que fica é: você está realmente pronto para continuar sendo o mesmo ou finalmente decidiu mudar? Houve um tempo em que eu acreditava que a falta de dinheiro era o maior obstáculo entre mim e a vida que eu sonhava. Observava pessoas conquistando seus objetivos, enquanto eu permanecia preso no mesmo lugar, convencido de que as circunstâncias eram as grandes responsáveis pelos meus fracassos. Eu dizia a mim mesmo que quando tivesse mais oportunidades, mais recursos ou mais sorte, finalmente conseguiria mudar de vida. Mas os dias passavam, os meses se acumulavam e nada realmente acontecia. Foi então que compreendi uma verdade que mudou completamente a forma como enxergava o mundo. Ninguém permanece preso apenas pela falta de dinheiro. A verdadeira pobreza nasce muito antes de aparecer na carteira. Ela começa silenciosamente dentro da mente, alimentada por pequenos hábitos que parecem inofensivos, mas que dia após dia roubam nossa energia, nosso foco e nossa capacidade de agir. Essa descoberta foi desconfortável. Durante muito tempo procurei culpados. A economia, o passado, as pessoas ao meu redor, as oportunidades que nunca chegaram. Era mais fácil apontar para fora do que olhar para dentro. No entanto, quanto mais refletia, mais percebia que a maior batalha nunca havia acontecido contra o mundo, mas contra os padrões que eu repetia diariamente sem perceber. Quantas oportunidades eu havia deixado escapar, apenas porque esperei pelo momento perfeito. Quantas decisões importantes foram adiadas pelo medo de errar. Quantos sonhos permaneceram apenas na imaginação, porque eu permiti que a dúvida falasse mais alto do que a coragem? Essas perguntas começaram a ecoar dentro de mim todos os dias. Percebi que a mente se transforma exatamente naquilo que pratica de forma constante. Quando alimentamos desculpas, fortalecemos a fraqueza. Quando repetimos pensamentos de escassez,
Passamos a enxergar limites onde poderiam existir possibilidades. Sem perceber, treinamos nosso cérebro para permanecer exatamente na realidade que desejamos abandonar. Foi nesse momento que compreendi que nenhuma mudança verdadeira acontece por acaso. Ela começa quando decidimos abandonar tudo aquilo que enfraquece nossa mente. Prosperidade não é apenas conquistar dinheiro, é construir uma mentalidade capaz de reconhecer oportunidades, agir com disciplina e continuar avançando mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Naquele dia, tomei uma decisão silenciosa. Antes de mudar minha situação financeira, eu mudaria a pessoa que estava diante do espelho. Eu ainda não imaginava que essa escolha seria apenas o primeiro passo de uma jornada que transformaria completamente minha forma de pensar, agir e viver. Depois daquela primeira tomada de consciência, algo dentro de mim começou a mudar. Não era uma mudança visível para o mundo, mas internamente eu já não conseguia ignorar as perguntas que surgiam como ecos constantes na minha mente. Se eu sabia o que precisava ser feito, por que eu ainda não estava fazendo? Essa pergunta começou a me acompanhar em todos os momentos do dia. E foi nesse ponto que eu descobri um inimigo ainda mais perigoso do que a falta de dinheiro, mais silencioso do que a falta de oportunidades e mais destrutivo do que qualquer fracasso: a procrastinação. Ela não aparece como um erro evidente. Ela não chega com aviso. Pelo contrário, ela se disfarça de conforto. Depois eu começo. Hoje não é o melhor dia. Vou esperar a motivação chegar. Essas frases pareciam pequenas, quase inocentes, mas carregavam dentro de si uma força destrutiva silenciosa. Porque cada vez que eu as repetia, algo dentro de mim enfraquecia um pouco mais. Era como se eu estivesse treinando minha mente para adiar a própria vida. E então eu comecei a perceber uma verdade desconfortável. Não existe momento perfeito. O momento perfeito é uma ilusão criada pelo medo para manter as pessoas exatamente onde estão. Quantas vidas foram interrompidas não por falta de capacidade, mas por excesso de espera? Quantos sonhos morreram não por falta de talento, mas por excesso de adiamento? Essas reflexões começaram a me incomodar profundamente. Havia dias em que eu sabia exatamente o que precisava ser feito, mas escolhia tarefas pequenas, distrações rápidas, qualquer coisa que me afastasse do que realmente importava. E no fundo, eu sabia que não era falta de tempo, era falta de decisão. A procrastinação me ensinou algo cruel. Ela não apenas atrasa resultados, ela muda a identidade de uma pessoa. Porque alguém que adia constantemente deixa de se ver como alguém que age. E alguém que não age começa a duvidar da própria capacidade. Foi nesse momento que uma pergunta começou a me perseguir com mais força do que qualquer outra. O que você faria se não tivesse medo de começar agora? Essa pergunta não tinha resposta confortável. Porque a verdade era simples, eu faria muito mais do que estava fazendo. E foi ali que algo dentro de mim começou a quebrar. Eu percebi que toda vez que escolhia adiar, estava escolhendo permanecer o mesmo. Mas toda vez que escolhia agir, mesmo sem vontade, mesmo sem certeza, eu estava reconstruindo a minha identidade. A ação começou a se tornar minha única forma de sair do ciclo. No início, era desconfortável. Havia resistência. Havia dúvida. Havia aquela sensação de estar fazendo algo maior do que minha coragem permitia. Mas aos poucos, algo estranho começou a acontecer. A disciplina começou a substituir a motivação. Eu entendi que pessoas extraordinárias não esperam sentir vontade. Elas simplesmente agem. E foi nessa fase que percebi que a procrastinação não era apenas um hábito, era uma escolha diária entre permanecer onde estou ou me tornar quem eu preciso ser. A cada pequena ação, algo dentro de mim se fortalecia. A cada decisão imediata, minha mente aprendia que eu estava assumindo o controle da minha própria vida.
E pela primeira vez, eu comecei a sentir que talvez eu não estivesse tão distante da transformação que eu buscava, mas para isso, eu precisaria enfrentar algo ainda mais profundo dentro de mim, o hábito de culpar o mundo pelo meu próprio destino. Depois daquela primeira tomada de consciência, algo dentro de mim já não conseguia voltar ao estado anterior. Não era uma mudança externa, visível para o mundo, mas uma transformação silenciosa, quase desconfortável, que começava a corroer antigas justificativas que eu usava para explicar minha própria estagnação. Pela primeira vez, eu não conseguia mais culpar apenas o mundo, e isso era estranho, porque durante anos essa tinha sido minha proteção emocional. Era mais fácil acreditar que eu não tinha as mesmas oportunidades que os outros, que o momento não era favorável, que faltava algo externo para finalmente minha vida mudar. Mas agora, essas explicações começavam a perder força, porque uma pergunta havia se instalado dentro de mim como uma sombra constante. Se eu sei o que precisa ser feito, por que eu ainda não faço? Essa pergunta não vinha de forma agressiva. Ela não gritava. Pelo contrário, ela aparecia nos momentos mais simples. Quando eu acordava, quando eu me distraía com coisas sem importância, quando eu prometia a mim mesmo que amanhã seria diferente. E foi assim que eu descobri um inimigo que não tinha rosto, não tinha forma e não fazia barulho, mas estava presente em praticamente todas as áreas da minha vida. A procrastinação. No começo, eu não a via como algo grave. Parecia apenas um hábito comum, algo que todo mundo fazia. Eu dizia frases como, depois eu resolvo isso. Agora não é o momento ideal. Quando eu estiver mais preparado, eu começo. Essas frases pareciam inofensivas, até confortáveis. Elas me davam a sensação de controle, como se eu estivesse apenas adiando estrategicamente as coisas da vida. Mas com o tempo, comecei a perceber algo inquietante. Cada vez que eu repetia essas justificativas, eu não estava apenas adiando tarefas. Eu estava adiando a minha própria evolução. E o mais perigoso é que a procrastinação nunca chega como destruição imediata. Ela chega como conforto. Ela não te impede de sonhar. Ela te impede de agir. Ela não destrói seus planos de uma vez. Ela os desgasta lentamente até que eles deixem de existir. Eu comecei a observar meus dias com mais honestidade, e o que vi foi desconfortável. Eu não estava realmente sem tempo. Eu estava apenas entregando meu tempo para coisas que não construíam absolutamente nada dentro de mim. Minutos viravam horas em distrações pequenas. Decisões importantes eram substituídas por tarefas fáceis. E aquilo que poderia mudar minha vida era sempre deixado para depois. E então, uma verdade começou a emergir com força dentro da minha mente. O problema não era falta de capacidade, era falta de decisão. Essa percepção foi um choque, porque admitir isso significava assumir que eu não era vítima das circunstâncias. Significava reconhecer que eu estava participando ativamente da minha própria estagnação. E essa consciência dói mais do que qualquer fracasso externo. Comecei a perceber como a procrastinação não apenas atrasa resultados. Ela altera a identidade de uma pessoa. Quando você adia repetidamente aquilo que sabe que deveria fazer, você começa a se enxergar como alguém que não age. E quando você não age por tempo suficiente, começa a duvidar da própria capacidade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não apenas estava deixando tarefas para depois, eu estava enfraquecendo a imagem que tinha de mim mesmo. Havia dias em que eu sabia exatamente o que precisava ser feito, mas mesmo assim, eu escolhia o caminho mais fácil. Abria distrações, buscava pequenas recompensas imediatas, qualquer coisa que me afastasse do desconforto da ação. E por trás disso tudo, existia algo ainda mais profundo. Medo de falhar,
medo de não ser suficiente, medo de tentar e descobrir que não era capaz. Mas o medo raramente se apresenta como medo, ele se disfarça de prudência. Talvez não seja o momento certo. Talvez eu precise aprender mais antes. Talvez seja melhor esperar um pouco. Mas então, uma pergunta começou a romper essas ilusões. E se o momento certo nunca chegar? Essa pergunta começou a me perseguir de forma constante. E quanto mais eu evitava agir, mais ela se tornava real dentro de mim. Porque no fundo, eu sabia que não existia nenhum cenário perfeito vindo no futuro. O único momento real sempre foi o presente, e o presente estava sendo desperdiçado. Foi nesse ponto que comecei a notar algo ainda mais profundo. Toda vez que eu adiava uma ação importante, eu não estava apenas perdendo tempo. Eu estava treinando meu cérebro para acreditar que eu não precisava agir. E esse treinamento silencioso era perigoso. Porque a mente humana não distingue bem o que é escolha ocasional e o que é padrão repetido. Ela simplesmente aprende o que você pratica todos os dias. E se você pratica adiamento, você se torna alguém que adia. Se você pratica ação, você se torna alguém que age. Simples, mas devastador. Foi nesse momento que uma pergunta mais forte começou a surgir dentro de mim, quase como um chamado interno impossível de ignorar. O que você faria se não tivesse mais medo de começar agora? Essa pergunta não tinha resposta confortável, porque a resposta era óbvia demais para ser ignorada. Eu faria mais. Eu tentaria mais. Eu me exporia mais. Eu arriscaria mais. E isso significava que o único limite real não era externo, era interno. E foi aí que algo começou a mudar de verdade. Pela primeira vez, eu comecei a entender que vencer a procrastinação não era sobre ter mais disciplina de forma abstrata. Era sobre tomar decisões pequenas, imediatas, sem negociar com a própria mente. No início, foi desconfortável. Cada ação parecia mais pesada do que deveria. Cada decisão exigia uma força interna que eu não estava acostumado a usar. Mas havia algo novo acontecendo. Mesmo com desconforto, eu estava agindo. E isso começou a mudar tudo. Porque a ação constante, mesmo pequena, começa a reconstruir a identidade de uma pessoa. A cada passo que eu dava, sem esperar motivação, algo dentro de mim se fortalecia. Eu comecei a perceber que não precisava me sentir pronto para agir. Eu precisava apenas agir para me tornar alguém pronto. E assim, lentamente, a procrastinação começou a perder espaço. Não porque desapareceu completamente, mas porque deixou de ser o comando principal da minha vida. Mas essa foi apenas a primeira batalha. Porque logo percebi que havia um inimigo ainda mais profundo por trás de tudo isso. Algo que sustentava todos os meus atrasos, todas as minhas desculpas e todas as minhas estagnações. E esse inimigo tinha um nome ainda mais perigoso: a mentalidade de culpa. A partir do momento em que comecei a vencer, mesmo que de forma imperfeita, a procrastinação, algo inesperado aconteceu. Eu pensei que o mais difícil tinha ficado para trás, mas estava enganado. Porque quando você começa a agir, você não apenas muda seus resultados, você começa a enxergar a verdade sobre si mesmo com mais clareza. E essa clareza nem sempre é confortável. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quanto mais eu agia, mais eu percebia um padrão oculto que tinha guiado minha vida por muito tempo sem que eu percebesse. O hábito de culpar tudo ao meu redor. Era sutil, quase invisível. Quando algo não dava certo, eu não dizia diretamente "a culpa é dos outros", mas pensava, se eu tivesse nascido em outra realidade, se eu tivesse tido mais apoio, se as pessoas fossem diferentes comigo, se o mundo fosse mais justo. Esses pensamentos pareciam lógicos, pareciam até verdadeiros. Mas havia um problema profundo neles.
Cada um deles retirava de mim a responsabilidade pela minha própria vida. E sem responsabilidade, não existe poder. Essa percepção começou a me incomodar de uma forma diferente. Não era mais um incômodo leve, era como se algo estivesse sendo desmontado dentro de mim. Porque pela primeira vez eu entendi algo que muda tudo na vida de uma pessoa. Enquanto você aponta o dedo para fora, você entrega o controle da sua vida. E isso significa que, mesmo sem perceber, eu tinha passado anos terceirizando o meu destino. Havia sempre um culpado externo. Se eu não tinha dinheiro, era por causa da economia. Se eu não tinha oportunidades, era por causa das pessoas certas que não apareceram. Se eu não evoluía, era por causa do ambiente. Mas então, uma pergunta começou a surgir com força brutal dentro da minha mente. E se o problema nunca foi o mundo, mas a forma como eu reagia ao mundo? Essa pergunta não era confortável, porque ela não permitia mais fuga. Ela me colocava diante de um espelho sem filtros. E pela primeira vez, eu comecei a perceber algo que até então eu evitava enxergar. Muitas das minhas limitações não estavam fora de mim, estavam nas minhas interpretações. Duas pessoas podem viver o mesmo cenário, enfrentar os mesmos desafios e ainda assim terem destinos completamente diferentes. Uma escolhe agir, a outra escolhe justificar. E a justificativa sempre parece mais fácil no curto prazo, mas no longo prazo, ela cobra um preço alto. Foi nesse momento que comecei a perceber algo ainda mais profundo. Culpar os outros não apenas paralisa a vida, ela vicia a mente. Porque toda vez que você encontra um culpado externo, você evita o desconforto da mudança interna. E esse conforto é perigoso. Ele cria uma ilusão de proteção, mas na verdade é uma prisão disfarçada. Eu comecei a me observar com mais honestidade e percebi algo que me assustou. Eu não era apenas alguém que às vezes culpava os outros. Eu tinha construído uma identidade baseada nisso sem perceber. Sempre que algo não funcionava, minha mente automaticamente buscava uma explicação externa para aliviar a responsabilidade. Era automático. Era confortável e era destrutivo, porque enquanto eu estava ocupado justificando, eu não estava mudando nada. E então veio a pergunta que começou a quebrar essa estrutura interna. O que aconteceria se a partir de hoje você nunca mais culpasse ninguém pela sua vida? Essa pergunta não tinha resposta simples, porque ela significava assumir algo muito mais pesado, responsabilidade total. Significava aceitar que mesmo quando o mundo não é justo, ainda assim, a sua vida depende das suas decisões. E isso muda tudo. No início, essa ideia foi difícil de aceitar, parecia injusta, parecia pesada demais. Porque era mais fácil acreditar que eu era apenas resultado das circunstâncias. Mas quanto mais eu resistia, mais claro ficava que essa resistência era exatamente o problema. Foi então que comecei a perceber uma diferença fundamental entre duas mentalidades. A primeira procura culpados, a segunda procura soluções. E essas duas mentalidades não podem coexistir no mesmo espaço interno. Uma delas sempre domina. E até aquele momento, a mentalidade da culpa tinha dominado grande parte da minha vida. Mas algo estava mudando, porque pela primeira vez, em vez de perguntar quem é o culpado, eu comecei a perguntar o que eu posso fazer agora. Essa simples mudança de pergunta começou a transformar tudo. Porque quando você muda a pergunta, você muda a direção da sua mente. E quando a mente muda de direção, a vida inevitavelmente muda junto. Eu comecei a perceber que assumir responsabilidade não significava me culpar por tudo. Significava recuperar o poder de mudar qualquer coisa. E isso foi libertador, mas também foi desconfortável, porque agora não havia mais desculpas elegantes para justificar estagnação. Agora havia apenas escolhas, e escolhas exigem coragem.
Foi nesse momento que algo dentro de mim começou a se fortalecer de verdade. Não porque minha vida tinha mudado de forma externa, mas porque minha forma de encarar a vida tinha mudado internamente. Eu não era mais uma vítima passiva das circunstâncias. Eu era alguém que podia agir sobre elas. E essa mudança silenciosa começou a alterar tudo ao meu redor. Mas junto com essa nova consciência, surgiu um novo desafio ainda mais profundo. Porque mesmo depois de abandonar a culpa, ainda existia uma força invisível que continuava tentando me impedir de avançar, o medo disfarçado de prudência, e foi aí que eu comecei a enxergar outro inimigo dentro de mim. Um inimigo que não gritava, mas paralisava. Depois de começar a assumir responsabilidade pela minha vida, algo estranho aconteceu. Por fora, eu parecia mais forte, mas por dentro eu ainda carregava uma força invisível tentando me puxar de volta para o antigo eu. Era como se cada avanço que eu dava fosse acompanhado por uma resistência silenciosa, quase imperceptível, mas constante. No início, eu não conseguia nomear isso com clareza. Não era procrastinação, não era culpa, não era falta de direção. Era algo mais profundo, era medo, mas não um medo óbvio, como o de cair ou fracassar de forma evidente. Era um medo sofisticado, disfarçado de lógica. Ele não aparecia dizendo não tente, ele aparecia dizendo talvez ainda não seja o momento certo. Talvez você precise aprender mais antes. Talvez seja melhor se preparar mais um pouco. E por muito tempo, eu confundi isso com sabedoria. Eu achava que estava sendo prudente, mas na verdade, eu estava sendo paralisado. Essa foi uma das descobertas mais desconfortáveis da minha jornada. O medo raramente se apresenta como medo. Ele se apresenta como proteção. E proteção excessiva pode se tornar uma prisão invisível. Eu comecei a observar minha vida com mais atenção e percebi algo assustador. Sempre que uma oportunidade de crescimento surgia, minha mente não dizia vá. Ela dizia espere. Espere mais segurança. Espere mais conhecimento. Espere mais certeza. Mas havia um problema fundamental nisso. Certeza nunca chega antes da ação. A certeza é resultado da ação, não o contrário. E mesmo assim eu continuava esperando sentir confiança total antes de agir. E essa espera estava custando caro. Porque enquanto eu esperava, a vida continuava avançando sem mim. Foi então que uma pergunta começou a me perseguir com intensidade crescente. O que você está chamando de prudência é realmente sabedoria ou apenas medo bem vestido? Essa pergunta não me deixava em paz, porque ela desmontava todas as justificativas que eu havia usado para permanecer parado. E eu comecei a perceber algo ainda mais profundo. O medo não tenta te destruir de uma vez. Ele tenta te convencer a não começar, porque se você não começa, você não pode falhar. E se você não falha, você nunca cresce. Essa lógica parece segura, mas é uma segurança falsa. Uma vida protegida demais se torna uma vida pequena demais. Eu comecei a lembrar de todos os momentos em que tive ideias, sonhos e planos, mas não avancei. E em quase todos eles, o que me parou não foi falta de capacidade. Foi o medo de não ser suficiente, o medo de ser julgado, o medo de falhar publicamente, o medo de descobrir que talvez eu não fosse tão capaz quanto imaginava. Mas então, uma verdade começou a emergir dentro de mim com força. O medo não desaparece quando você espera. Ele desaparece quando você age apesar dele. Foi nesse ponto que comecei a perceber algo revolucionário. Coragem não é ausência de medo. Coragem é movimento com medo presente, e isso mudou completamente minha forma de enxergar a ação. Eu não precisava esperar me sentir pronto. Eu precisava agir para me tornar pronto. No início, cada passo era desconfortável.
Cada decisão parecia maior do que eu. Cada tentativa vinha acompanhada de uma voz interna dizendo: "E se der errado?" Mas então comecei a responder essa voz com outra pergunta: "E se der certo?" Essa simples inversão começou a enfraquecer o poder do medo dentro de mim, porque o medo sempre trabalha com cenários negativos futuros. Mas a ação trabalha com realidade presente, e quando você age, você sai do campo da imaginação e entra no campo da experiência. E a experiência muda tudo. Comecei a perceber que a maioria dos meus medos nunca se concretizava. E mesmo quando algo não dava certo, não era o fim, era aprendizado. E o aprendizado sempre era mais valioso do que a estagnação. Mas a parte mais importante dessa fase não foi eliminar o medo, foi aprender a não obedecê-lo. Porque por muito tempo o medo era meu diretor invisível. Ele decidia quando eu avançava, ele decidia quando eu recuava, ele decidia até o tamanho dos meus sonhos. E eu nunca tinha percebido isso, até agora. Houve dias em que eu me senti dividido internamente. Uma parte de mim queria avançar, a outra queria recuar, e eu percebi que essa luta interna era o verdadeiro campo de batalha da minha vida. Não era contra o mundo, não era contra pessoas. Era contra os limites invisíveis que eu mesmo havia aceitado sem questionar. E foi nesse conflito que uma nova identidade começou a nascer dentro de mim. Uma identidade que não esperava se sentir segura para agir. Uma identidade que agia para se tornar segura. Eu comecei a entender que cada pequena ação contra o medo era uma vitória silenciosa. E essas vitórias, embora pequenas, estavam reconstruindo minha confiança de dentro para fora. Mas junto com esse crescimento, algo mais profundo ainda estava me esperando, porque mesmo depois de começar a agir, apesar do medo, eu ainda não havia tocado na raiz mais profunda de todas as limitações humanas. O poder das palavras e pensamentos que repetimos todos os dias sem perceber. Depois de enfrentar o medo disfarçado de prudência, algo dentro de mim já não era mais o mesmo. Eu começava a entender que a verdadeira transformação não acontece em grandes saltos, mas em pequenas rupturas internas que ninguém vê, exceto você. Mas havia uma descoberta ainda mais profunda me esperando. Uma descoberta que até hoje considero uma das mais perigosas e ao mesmo tempo mais poderosas da vida humana. Eu comecei a perceber que não são apenas as ações que moldam o destino de uma pessoa, mas principalmente as palavras que ela repete dentro da própria mente todos os dias. No início, isso parecia algo simples demais para ter impacto real. Eu acreditava que palavras eram apenas palavras, frases soltas, pensamentos passageiros. Mas eu estava errado, porque comecei a notar um padrão assustador dentro de mim. Havia frases que eu repetia sem perceber. Eu não consigo, isso não é para mim, eu sempre começo e não termino, eu não tenho sorte como os outros. E o mais perigoso de tudo era que eu não questionava essas frases. Eu apenas as aceitava como se fossem verdades absolutas. E toda vez que eu aceitava uma dessas ideias, algo dentro de mim encolhia um pouco mais. Era como se cada pensamento negativo não fosse apenas um pensamento, mas uma instrução direta para minha mente. E a mente, sem discutir, obedecia. Foi então que uma pergunta começou a me incomodar profundamente. E se a vida que eu estou vivendo hoje não for resultado do que eu faço, mas do que eu acredito sobre mim mesmo? Essa pergunta mudou completamente minha forma de enxergar tudo, porque de repente eu percebi que minha vida externa era apenas um reflexo da minha conversa interna. E essa conversa interna não parava. Ela acontecia o tempo todo, de manhã, durante o dia, antes de dormir. E o mais assustador, eu não estava no controle dela, ela estava no controle de mim. Comecei a prestar atenção no que eu dizia para mim mesmo em silêncio, e o que descobri foi desconfortável. Eu era, ao mesmo tempo,
o criador e o sabotador da minha própria realidade. Porque enquanto uma parte de mim queria crescer, outra parte repetia constantemente mensagens que me mantinham pequeno. E essas mensagens não vinham de fora, elas vinham de dentro. Foi nesse momento que percebi algo que mudou tudo. A mente não distingue repetição de verdade. Se você repete algo muitas vezes, ela começa a aceitar aquilo como realidade, mesmo que não seja. E foi assim que percebi o poder destrutivo de pensamentos repetidos sem consciência. Eu não estava apenas pensando, eu estava me programando. E a pergunta inevitável surgiu: se eu posso me programar para fracassar, eu também posso me programar para vencer? Essa pergunta abriu uma nova porta dentro de mim. Porque pela primeira vez, eu entendi que não era prisioneiro dos meus pensamentos. Eu era influenciado por eles, mas não controlado por eles. E isso significava algo gigantesco. Eu podia mudar minha direção, mas mudar pensamentos não é simples. Porque pensamentos antigos não desaparecem apenas porque você deseja. Eles resistem, eles voltam, eles insistem. Principalmente aqueles ligados ao medo, à insegurança e à dúvida. E foi exatamente isso que comecei a enfrentar. Havia dias em que eu acordava com pensamentos negativos automáticos, quase como um programa antigo rodando sozinho na minha mente. Você não vai conseguir. Não vai dar certo. Você sempre começa e para no meio. E por muito tempo eu acreditava nesses pensamentos sem questionar. Mas agora algo havia mudado. Agora eu começava a responder. Não com força externa, mas com consciência. Quando um pensamento negativo surgia, eu começava a confrontá-lo. Isso é uma verdade ou apenas um hábito mental? E essa simples pergunta começou a enfraquecer o poder dessas vozes internas, porque muitas delas não eram verdades, eram apenas repetições antigas. E então comecei a substituir. No começo parecia artificial. Eu sou capaz, eu posso aprender, eu posso melhorar a cada dia. Essas frases pareciam estranhas no início, quase forçadas. Mas com o tempo, algo começou a mudar, porque a mente não rejeita o que é novo. Ela apenas demora para aceitar. E a repetição consciente começou a reprogramar lentamente minha forma de pensar. Mas não foi fácil. Havia resistência interna. Uma parte de mim dizia: isso não é você. Você sempre foi assim. Isso é ilusão. Mas outra parte, agora mais forte, começava a responder: eu não sou o meu passado. Eu posso mudar o que eu acredito. Eu não sou obrigado a repetir o que pensei ontem. E foi nesse conflito interno que minha identidade começou a se reconstruir. Não de forma rápida, mas de forma profunda. Eu comecei a perceber algo fundamental. A mudança externa é lenta, mas a mudança interna pode começar instantaneamente, se você interromper o ciclo das crenças antigas. E isso me levou a outra descoberta ainda mais poderosa. As palavras que você usa definem os limites da sua realidade. Se você diz, eu nunca consigo, você fecha portas. Se você diz, eu ainda não consigo, você abre possibilidades. Uma simples palavra pode mudar tudo. E eu comecei a observar como pequenas mudanças na linguagem mudavam minha energia, minha postura e até minhas decisões. Mas junto com esse despertar, surgiu uma nova consciência ainda mais profunda. Se minhas palavras criam minha realidade, então meus pensamentos são o alicerce de tudo o que eu vivo. E isso significava que eu precisava ir ainda mais fundo, até a origem dos meus pensamentos. Foi aí que eu comecei a perceber que nada disso era apenas sobre disciplina, medo ou linguagem. Era sobre algo muito mais profundo, a forma como eu tinha aprendido a me enxergar. E essa descoberta me levou a um novo confronto interno, talvez o mais difícil de todos.
porque agora eu teria que mudar não apenas o que eu fazia, mas quem eu acreditava ser. Depois de começar a reprogramar meus pensamentos e perceber o poder das palavras que eu repetia diariamente, eu pensei que finalmente havia entendido o essencial da transformação. Mas a vida sempre revela camadas mais profundas quando você está disposto a enxergar. E a próxima camada não tinha nada a ver apenas com pensamentos, mas com algo muito mais visível e ao mesmo tempo muito mais perigoso: as distrações. No início, eu não via distrações como um problema real. Eu acreditava que eram apenas pequenas pausas, momentos de descanso, formas de aliviar a mente depois de um dia cansativo. Mas, com o tempo, comecei a perceber algo perturbador. As distrações não estavam apenas ocupando meu tempo, elas estavam drenando minha energia mental, minha capacidade de foco e, principalmente, minha disciplina. E o mais assustador era que eu nem percebia isso acontecendo. Elas vinham disfarçadas de coisas inofensivas. Só mais alguns minutos. Vou ver isso rapidinho. Depois eu começo o que realmente importa. E sem perceber, esses pequenos depois estavam se acumulando como uma dívida invisível contra o meu próprio futuro. Foi nesse momento que uma verdade começou a se tornar impossível de ignorar. A mente focada constrói destinos. A mente dispersa constrói arrependimentos. Essa frase começou a ecoar dentro de mim com uma força crescente, porque quando comecei a observar minha rotina com honestidade brutal, percebi algo desconfortável. Eu não estava realmente vivendo com foco. Eu estava reagindo ao ambiente o tempo todo. Meu celular, notificações, pensamentos aleatórios, pequenos estímulos constantes, tudo isso estava fragmentando minha atenção em pedaços cada vez menores. E uma mente fragmentada não constrói nada sólido. Ela apenas começa projetos e raramente termina. Eu comecei a me perguntar quantas horas da minha vida estavam sendo silenciosamente roubadas sem que eu percebesse. Quantas vezes eu troquei algo importante por algo apenas imediatamente agradável. Essas perguntas começaram a me incomodar profundamente. E então percebi algo ainda mais sério. As distrações não apenas roubam tempo, elas enfraquecem a sua identidade. Porque cada vez que você escolhe o que é fácil em vez do que é importante, você reforça uma versão de si mesmo que evita esforço. E essa versão, se repetida por tempo suficiente, se torna quem você acredita ser. Foi aí que tudo começou a ficar claro. Eu não era apenas distraído. Eu estava sendo condicionado a buscar recompensas rápidas, condicionado a evitar desconforto, condicionado a escolher o imediato em vez do significativo. E isso tinha criado dentro de mim um padrão silencioso de autossabotagem. Mas havia algo ainda mais profundo escondido nisso tudo. As distrações não são o problema principal. O problema é o que você está tentando evitar quando se distrai. Essa frase me atingiu de forma diferente, porque pela primeira vez eu não estava apenas olhando para o comportamento, eu estava olhando para a causa. E a resposta não era agradável. Eu percebi que muitas das minhas distrações eram apenas fuga de tarefas difíceis, fuga de decisões importantes, fuga de confrontar meu próprio potencial. Porque o potencial, quando não é usado, também se torna uma forma de pressão interna. E essa pressão, se não for enfrentada, vira fuga. Foi nesse ponto que comecei a fazer algo diferente. Em vez de apenas tentar reduzir distrações, eu comecei a perguntar: o que exatamente eu estou evitando quando pego o caminho mais fácil? Essa pergunta começou a mudar minha percepção de tudo. Porque cada vez que eu me distraía, eu não estava apenas perdendo tempo, eu estava evitando crescimento. E crescimento exige desconforto. Não existe evolução confortável, existe apenas escolha.
ficar onde está ou avançar mesmo sem vontade. Foi então que comecei a observar meus padrões com mais clareza e percebi algo chocante. O maior ladrão da minha energia não era o mundo externo. Era a minha própria falta de direção consciente. Quando você não decide o que é prioridade, tudo vira prioridade. E quando tudo é prioridade, nada é prioridade. E assim, a vida vai sendo consumida por pequenas urgências que não têm nenhum valor real. Comecei então a reorganizar meu ambiente, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Passei a entender que o foco não é apenas uma habilidade, é uma escolha constante. Uma escolha de dizer não para centenas de pequenas distrações ao longo do dia. E cada não que eu dizia para o que era irrelevante, eu dizia um sim para o meu futuro. No início foi desconfortável, muito desconfortável, porque o cérebro sempre busca o caminho de menor resistência, e resistir às distrações exige energia. Mas algo começou a mudar com o tempo. Minha mente começou a se acostumar com o silêncio do foco, e nesse silêncio, algo poderoso começou a surgir. Clareza. Clareza sobre o que realmente importa. Clareza sobre o que eu queria construir. Clareza sobre quem eu estava me tornando. E foi nesse ponto que eu entendi algo fundamental. Foco não é sobre fazer mais, é sobre eliminar o que não importa. E essa eliminação muda tudo, porque quando você remove o excesso, o essencial começa a aparecer. Mas junto com essa clareza, surgiu um novo desafio ainda mais profundo. Porque agora que eu estava mais consciente, mais focado e mais disciplinado, eu percebi que ainda faltava algo essencial para sustentar tudo isso no longo prazo: a capacidade de agir mesmo sem motivação. E foi exatamente isso que me levou ao próximo nível da minha jornada. A descoberta de que a disciplina é o verdadeiro motor de transformação, não a motivação. Depois de eliminar boa parte das distrações que consumiam minha energia e finalmente experimentar momentos reais de foco, eu comecei a acreditar que estava avançando de verdade. Havia dias em que eu sentia uma clareza nova, quase como se minha mente estivesse sendo reorganizada por dentro. Eu conseguia enxergar com mais nitidez o que era importante, o que era irrelevante e, principalmente, o que eu vinha evitando por tanto tempo. Mas essa sensação de progresso trouxe uma nova revelação, ainda mais desconfortável do que todas as anteriores. Porque mesmo com mais consciência, mesmo com mais foco e mesmo com mais clareza, eu ainda não era consistente. Havia dias em que eu avançava com força, como se finalmente tivesse encontrado meu ritmo. Mas também havia dias em que tudo desmoronava silenciosamente. Dias em que a antiga versão de mim voltava a assumir o controle sem esforço algum. E foi nesse ciclo de avanço e queda que eu entendi algo fundamental. Motivação não é confiável. Ela aparece forte em alguns dias, mas desaparece nos momentos mais importantes. Ela te levanta, mas não te sustenta. E essa descoberta foi dura, porque por muito tempo eu havia acreditado que precisava me sentir preparado para agir. Eu esperava por aquele impulso interno, por aquela energia emocional que parecia tornar tudo mais fácil. Mas a vida real começou a me ensinar outra verdade. Os dias mais importantes da sua transformação não são aqueles em que você se sente bem. São aqueles em que você decide agir mesmo sem sentir nada. Foi assim que comecei a enxergar a disciplina de uma forma completamente diferente. Antes, eu via a disciplina como algo pesado, quase como uma obrigação externa. Algo rígido, difícil, até doloroso. Mas agora eu começava a perceber que a disciplina não é punição. Ela é liberdade. Liberdade de não depender do humor. Liberdade de não depender das emoções. Liberdade de não depender das circunstâncias. E isso mudou tudo. Porque pela primeira vez eu entendi que pessoas disciplinadas não são aquelas que sempre querem fazer.
são aquelas que fazem mesmo quando não querem. Mas compreender isso intelectualmente era muito mais fácil do que viver isso na prática. Havia dias em que eu acordava sem energia, sem vontade, sem clareza. E nesses dias, tudo dentro de mim tentava justificar a inação. Hoje não vai fazer diferença. Você pode começar amanhã. Você merece descansar. Essas vozes internas eram sedutoras. Elas pareciam racionais, pareciam até gentis. Mas eu comecei a perceber que elas sempre me levavam para o mesmo lugar, o atraso da minha própria vida. E foi nesse ponto que uma nova pergunta começou a surgir dentro de mim, mais forte do que qualquer outra. O que você estaria construindo se não dependesse da motivação para começar? Essa pergunta não era confortável, porque ela expunha a fragilidade da minha consistência. E foi aí que eu comecei a entender algo essencial. A disciplina não nasce de inspiração, nasce de decisão. Uma decisão simples, repetida todos os dias, independentemente do estado emocional. No começo, essa ideia parecia quase impossível de sustentar, porque eu ainda estava acostumado a negociar comigo mesmo, a esperar o momento certo, a depender de algum tipo de energia interna que me empurrasse para agir. Mas agora eu começava a ver que essa negociação interna era exatamente o que me mantinha preso. Toda vez que eu negociava com a minha própria mente, eu perdia um pouco do controle sobre minha vida. E toda vez que eu agia sem negociar, eu recuperava esse controle. Foi assim que comecei a testar algo novo. Nos dias em que eu não queria fazer nada, eu fazia mesmo assim. Mas começava pequeno. Um passo, uma ação. Um compromisso simples cumprido sem discussão interna, e algo inesperado começou a acontecer. A disciplina não parecia mais um esforço impossível. Ela começava a se tornar um padrão, porque a repetição cria identidade. E quanto mais eu agia sem depender da motivação, mais eu começava a me ver como alguém que age naturalmente. Mas isso não significava que era fácil. Havia resistência, havia conflito interno, havia aquela sensação de que eu estava indo contra uma parte de mim mesmo que queria conforto imediato. E talvez fosse exatamente isso. Disciplina é o confronto direto entre o seu eu atual e o seu eu futuro. O seu eu atual quer alívio, o seu eu futuro quer evolução. E esses dois raramente querem a mesma coisa no curto prazo. Foi nesse conflito que comecei a perceber algo ainda mais profundo. Cada ação disciplinada é uma pequena vitória contra a versão de mim que queria permanecer igual. E cada vitória dessas, mesmo que pequena, começava a construir algo maior dentro de mim. Confiança. Não uma confiança baseada em palavras, mas uma confiança baseada em evidência. A cada dia em que eu agia sem depender da motivação, eu provava para mim mesmo que eu podia confiar em mim. E essa foi uma das mudanças mais poderosas da minha jornada. Porque quando você começa a confiar em si mesmo, você para de precisar de validação externa. E quando isso acontece, sua vida muda de direção. Mas havia algo mais profundo ainda sendo revelado. Porque mesmo depois de começar a desenvolver disciplina, mesmo depois de começar a agir com mais consistência, eu percebi que ainda existia uma camada mais profunda que precisava ser quebrada. Algo que estava na base de todas as minhas limitações anteriores. E essa camada tinha a ver com identidade. Não apenas o que eu fazia, mas quem eu acreditava ser. Foi nesse momento que eu entendi que nenhuma mudança superficial se sustenta se a identidade interna não acompanhar essa mudança. E essa descoberta me levou ao próximo nível da minha jornada, onde eu precisei confrontar a verdade mais difícil de todas. Para mudar sua vida, você precisa primeiro mudar quem você acredita ser. Depois de aprender a agir sem depender da motivação e começar a construir uma disciplina mais sólida, eu pensei que finalmente estava no caminho certo de forma definitiva. Pela primeira vez em muito tempo,
Havia consistência na minha rotina, pequenos avanços diários e uma sensação crescente de que algo dentro de mim estava realmente mudando. Mas foi justamente nesse ponto de estabilidade inicial que uma nova e mais profunda percepção começou a surgir. Porque eu percebi algo inquietante. Mesmo fazendo coisas diferentes, eu ainda me sentia a mesma pessoa por dentro. E isso criou um conflito silencioso. Eu estava mudando minhas ações, mas minha identidade ainda parecia presa no passado. Foi aí que uma verdade começou a emergir com força. Você não consegue sustentar uma nova vida com uma antiga identidade. No começo, essa ideia parecia abstrata. Eu acreditava que mudar a vida era apenas uma questão de mudar hábitos, estratégias e comportamentos. Mas agora eu começava a entender que isso era apenas a superfície. Por baixo de tudo isso existe algo mais profundo, invisível, mas extremamente poderoso. A forma como você se enxerga. Eu comecei a observar minhas próprias decisões com mais atenção e percebi algo desconfortável. Mesmo quando eu fazia progressos, ainda existia dentro de mim uma voz sutil que dizia: "Você não é esse tipo de pessoa. Isso não vai durar. Você sempre volta ao mesmo lugar." Essa voz não era alta. Ela não era agressiva, mas era constante. E pior, ela parecia familiar, como se tivesse estado comigo por anos. E foi nesse momento que eu entendi algo crucial. Não são apenas hábitos que nos prendem ao passado. São crenças sobre quem somos. Porque você pode até mudar o que faz por um tempo, mas se a sua identidade interna continuar igual, você eventualmente vai voltar ao padrão antigo. É como tentar empurrar uma correnteza forte por um curto período de tempo. Você até consegue avançar, mas se a estrutura interna não muda, a corrente sempre puxa você de volta. E foi exatamente isso que eu comecei a perceber na minha própria vida. Havia momentos em que eu avançava com força, mas também momentos em que eu voltava a agir como a versão antiga de mim mesmo. Não porque eu não sabia o que fazer, mas porque, em algum nível profundo, eu ainda não acreditava que era capaz de sustentar aquilo. E essa foi uma das descobertas mais difíceis da jornada até aqui. Porque mudar identidade significa confrontar a imagem que você construiu de si mesmo ao longo de anos. E essa imagem, mesmo que limitada, parece confortável. Ela parece familiar. Ela parece você. Mas o problema é que essa versão antiga também define seus limites. Foi então que uma pergunta começou a me perseguir de forma constante. Quem você precisa se tornar para viver a vida que diz querer? Essa pergunta não tinha resposta imediata, porque ela não falava sobre o que fazer. Ela falava sobre quem ser, e isso muda tudo. Eu comecei a perceber que minhas ações eram apenas reflexos da minha identidade. Se eu me via como alguém inconsistente, eu agia de forma inconsistente. Se eu me via como alguém limitado, eu tomava decisões limitadas. E mesmo quando eu tentava mudar, havia sempre uma força interna tentando me puxar de volta para a versão antiga de mim mesmo. Mas agora algo estava diferente. Agora eu comecei a questionar essa identidade antiga. Não como algo absoluto, mas como algo que foi construído. E se foi construído, pode ser reconstruído. Essa percepção abriu uma nova possibilidade dentro de mim. Eu não precisava continuar sendo quem eu sempre fui. Eu podia me tornar alguém diferente. Mas isso não aconteceria automaticamente. Exigia repetição, exigia consistência, exigia ação alinhada com a nova identidade que eu queria construir. Então comecei a fazer algo simples, mas poderoso. Em vez de agir como a pessoa que eu era, comecei a agir como a pessoa que eu queria me tornar. No início, parecia estranho, quase artificial. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Porque a mente não distingue realidade imediata de repetição consistente. Ela aprende pelo que você pratica.
E eu comecei a praticar uma nova versão de mim mesmo. Mesmo quando não acreditava completamente. Mesmo quando parecia desconfortável. Mesmo quando a antiga identidade tentava me puxar de volta. E cada pequena ação alinhada com essa nova identidade começava a enfraquecer a antiga versão que eu carregava há anos. Mas isso não era uma guerra rápida. Era um processo lento de reconstrução interna. Havia dias em que eu sentia progresso e outros em que parecia que eu estava voltando ao início. Mas algo essencial tinha mudado. Eu já não via mais isso como fracasso. Eu via como transição, e isso fez toda a diferença. Porque agora eu entendia que identidade não muda de forma abrupta, ela se dissolve e se reconstrói ao mesmo tempo. E esse processo exige paciência, repetição e consciência constante. Foi nesse estágio que comecei a perceber algo ainda mais profundo. Não basta mudar o que você faz. Você precisa mudar a história que você conta sobre quem você é. Porque a história que você acredita sobre si mesmo define seus limites antes mesmo de qualquer ação acontecer. E quando essa história muda, tudo muda junto. Mas essa descoberta me levou a um ponto ainda mais profundo da jornada. Porque mesmo depois de começar a reconstruir minha identidade, ainda havia algo que determinava o resultado final de tudo isso. Algo invisível, mas extremamente poderoso. E esse algo era a decisão. A decisão final de abandonar completamente a versão antiga e nunca mais voltar atrás. E foi isso que me levou ao próximo nível da transformação. Depois de começar a reconstruir minha identidade, algo dentro de mim já não conseguia mais voltar ao estado anterior com facilidade. Não era apenas uma mudança de hábitos ou pensamentos. Era como se eu estivesse atravessando uma linha invisível entre duas versões completamente diferentes de mim mesmo. Mas mesmo assim, uma verdade ainda permanecia. Mudança parcial não sustenta transformação real. Eu havia evoluído em muitos aspectos. Minha forma de pensar já não era a mesma. Minhas ações tinham mais intenção. Minha disciplina havia se fortalecido. Minha mente já não aceitava certas desculpas que antes pareciam normais. Mas ainda havia um ponto de instabilidade. Havia momentos em que a antiga versão de mim tentava retornar. Não com força total, mas com sutileza, uma pequena concessão aqui, um pequeno adiamento ali, uma pequena dúvida surgindo em silêncio. E foi nesse conflito interno que eu entendi algo decisivo. A transformação não é definida pelo quanto você evolui, mas pelo quanto você decide não voltar atrás. Essa percepção começou a me perseguir, porque eu percebi que muitas pessoas até mudam por um tempo, mas nunca consolidam essa mudança. Elas melhoram, mas depois retornam ao padrão antigo. Elas avançam, mas não permanecem. E isso acontece por um motivo profundo: falta de decisão definitiva. Foi aí que uma pergunta começou a me confrontar com mais força do que qualquer outra. Você realmente decidiu mudar? Ou apenas está tentando mudar? Essa pergunta não tinha espaço para neutralidade, porque tentar ainda deixa aberta a possibilidade de retorno. Decidir, por outro lado, fecha essa porta, e isso muda tudo. Eu comecei a observar minha própria vida com mais sinceridade, e percebi algo desconfortável. Durante muito tempo, eu não havia decidido mudar de verdade. Eu estava apenas testando, experimentando, mas nenhuma transformação real acontece nesse estado intermediário. Porque enquanto existe uma saída de emergência, a mente sempre encontra uma forma de voltar para o confortável. Foi então que compreendi algo essencial. Decisão verdadeira não é emoção, é compromisso irreversível. E esse compromisso muda o comportamento de uma pessoa imediatamente. Porque quando você realmente decide, suas escolhas deixam de ser negociáveis. Você não pergunta mais, eu devo fazer isso?
Você simplesmente faz. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar de forma mais profunda. Eu comecei a perceber que havia uma diferença enorme entre desejar uma nova vida e decidir viver uma nova vida. Desejo é passivo, decisão é ativa. Desejo espera condições perfeitas. Decisão cria movimento com as condições imperfeitas, e essa diferença separa completamente dois tipos de pessoas: aquelas que sonham e aquelas que realizam. Foi nesse momento que comecei a aplicar algo novo na minha vida. Em vez de esperar motivação, inspiração ou certeza, eu comecei a agir como alguém que já havia decidido, e isso mudou o meu comportamento de forma imediata. Minhas desculpas perderam força, minhas dúvidas perderam autoridade, minhas pausas desnecessárias começaram a desaparecer. Mas o mais importante não foi o que eu fiz, foi quem eu comecei a me tornar. Porque decisão verdadeira não muda apenas ações, ela muda identidade. E quando identidade muda, o comportamento se alinha naturalmente. Houve dias em que eu senti resistência interna muito forte. A antiga versão de mim ainda tentava negociar. Só hoje você pode descansar. Você já fez o suficiente. Não precisa ser tão rígido. Mas agora havia algo diferente. Eu não discutia mais com essas vozes. Eu apenas agia. E essa foi uma das mudanças mais importantes da minha jornada, porque discutir com a antiga versão de si mesmo apenas prolonga o conflito. Mas agir consistentemente enfraquece essa versão até que ela perca força. E com o tempo, algo impressionante começou a acontecer. A antiga identidade começou a perder influência. Não desapareceu de uma vez, mas começou a enfraquecer. E isso abriu espaço para algo novo se consolidar, uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Mas junto com esse avanço, surgiu uma nova consciência ainda mais profunda. Decisão não é um evento único, é uma repetição diária. Porque todos os dias você reforça a decisão de mudar ou a decisão de voltar atrás. E foi nesse entendimento que tudo começou a ficar ainda mais claro. Eu não precisava de mais motivação, eu não precisava de mais inspiração, eu não precisava esperar sentir nada específico. Eu precisava apenas manter a decisão viva todos os dias, através da ação. E foi assim que percebi que a verdadeira transformação não acontece em um único momento, mas em uma sequência de escolhas conscientes repetidas até se tornarem inevitáveis. Mas mesmo com essa clareza, algo ainda faltava, porque havia uma última camada, mais profunda do que todas as outras. Uma camada que não tinha a ver apenas com decisões, hábitos ou identidade, mas com a forma como eu me relacionava com o próprio futuro. E foi isso que me levou ao último estágio da minha jornada, o momento em que eu precisei parar de apenas mudar e começar a me tornar inevitável. Depois de todas as batalhas internas, das quedas silenciosas, das reconstruções diárias e das decisões repetidas contra a versão antiga de mim mesmo, algo começou a se tornar evidente. Não foi um evento explosivo, não foi um momento dramático, não foi uma revelação repentina, foi um acúmulo. Um acúmulo de pequenas decisões corretas feitas quando ninguém estava olhando. Um acúmulo de escolhas conscientes feitas mesmo quando a mente pedia o caminho mais fácil. Um acúmulo de versões antigas sendo abandonadas sem cerimônia. E foi nesse acúmulo que algo finalmente mudou de forma definitiva dentro de mim. Eu parei de tentar mudar e comecei a me tornar inevitável. Essa palavra carrega um peso diferente, porque tentar mudar ainda carrega dúvida, ainda carrega negociação, ainda carrega a possibilidade de desistência, mas ser inevitável é diferente. Ser inevitável significa que não importa o quanto o mundo pressione, não importa o quanto a mente tente voltar atrás, não importa o quanto o conforto chame,
O movimento já está definido, e eu comecei a sentir isso pela primeira vez. Não como emoção passageira, mas como estrutura interna. Uma estrutura construída dia após dia. Havia uma nova estabilidade dentro de mim. Não perfeita, não linear, não sem desafios, mas sólida. E isso mudou completamente a forma como eu via a vida. Antes, cada dificuldade parecia um sinal para parar. Agora, cada dificuldade parecia apenas parte do caminho. Antes, cada erro parecia uma confirmação de fracasso. Agora, cada erro parecia informação para ajuste. Antes, cada desconforto parecia algo a evitar. Agora, cada desconforto parecia evidência de crescimento. E essa mudança de percepção foi talvez a transformação mais importante de toda a jornada. Porque a vida não muda quando os problemas desaparecem. Ela muda quando você muda a forma como interpreta os problemas. Foi nesse estágio que eu comecei a entender algo fundamental. Pessoas comuns esperam sentir vontade para agir. Pessoas em transformação agem até que a vontade apareça. Mas pessoas inevitáveis agem independentemente da vontade. E essa diferença muda tudo. Eu comecei a olhar para trás e ver uma versão de mim que já não existia mais. Não porque ela havia sido apagada de forma repentina, mas porque havia sido substituída gradualmente por outra versão mais consciente, mais forte e mais responsável. E pela primeira vez, eu não sentia saudade daquela antiga versão. Eu sentia compreensão, porque ela foi necessária. Ela foi o ponto de partida. Ela foi o aprendizado. Ela foi o erro que gerou consciência. Mas não era mais o meu destino. Agora havia algo novo. Uma sensação de direção clara. Uma disciplina que já não dependia de motivação. Uma identidade que não precisava ser lembrada o tempo todo, porque já havia sido incorporada. E foi nesse momento que uma verdade final se tornou impossível de ignorar. Você não se torna rico apenas quando ganha dinheiro. Você se torna rico quando sua mente se torna capaz de sustentar riqueza. Porque riqueza não começa no externo, ela começa no interno. Começa na forma como você pensa, na forma como você decide. Na forma como você age quando ninguém está olhando e, principalmente, na forma como você responde a si mesmo quando ninguém mais está observando. Eu percebi que tudo o que eu tinha vivido até aqui não era apenas uma jornada de mudança de hábitos. Era uma reconstrução de identidade, e essa reconstrução tinha um ponto final claro. A decisão de nunca mais voltar a ser quem eu era antes. Não por emoção, não por motivação, mas por consciência. Porque agora eu sabia algo que não sabia antes. O maior risco não é fracassar. O maior risco é permanecer o mesmo. E foi com essa consciência que eu entendi que a verdadeira riqueza não é apenas financeira, é mental, é emocional, é comportamental, é identitária. E quando essas áreas se alinham, o resultado externo se torna apenas consequência. Antes de encerrar essa jornada, eu entendi uma última coisa. Ninguém muda por informação, ninguém muda por inspiração, ninguém muda por desejo. As pessoas mudam quando tomam uma decisão tão profunda que voltar atrás deixa de ser uma opção real. E essa foi a minha decisão. E talvez essa seja a decisão que separa você de tudo o que você sempre quis viver. Agora, a pergunta não é mais o que você quer. A pergunta é quem você decidiu se tornar a partir de hoje. E agora, chegando ao fim desta jornada, existe algo que você precisa entender com total clareza, sem ilusão, sem adiamento, sem desculpas. Nada muda na sua vida de verdade apenas porque você ouviu uma mensagem inspiradora. Nada muda porque você se emocionou por alguns minutos. Nada muda porque você entendeu intelectualmente o que deveria ser feito.
A mudança real acontece em um único ponto: decisão seguida de ação. E essa é a parte que separa a maioria das pessoas daquelas poucas que realmente transformam a própria história. Porque enquanto muitos continuam esperando o momento perfeito, acreditando que um dia vão se sentir prontos, a vida simplesmente continua avançando. O tempo não espera, as oportunidades não ficam paradas e os resultados não aparecem para quem apenas deseja. Eles aparecem para quem age. E talvez, se você chegou até aqui, algo dentro de você já entendeu isso em silêncio. Não como uma ideia bonita, mas como uma verdade desconfortável. A verdade de que você já sabe o que precisa fazer. A verdade de que você já identificou os hábitos que te atrasam. A verdade de que você já reconheceu as decisões que vem adiando. A verdade de que, em algum nível, você já conhece o caminho. Mas conhecer o caminho nunca foi o suficiente, porque o que muda uma vida não é o conhecimento, é a execução. E execução exige algo que poucos estão dispostos a entregar: consistência quando ninguém está motivando você, disciplina quando tudo dentro de você pede conforto e coragem para continuar mesmo sem garantias. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa parar de aceitar continuar exatamente igual. E isso começa agora, não amanhã, não quando estiver mais preparado, não quando tudo fizer sentido perfeito na sua mente. Começa no instante em que você decide quebrar o ciclo da repetição. O ciclo de adiar, o ciclo de justificar, o ciclo de esperar sentir vontade, porque vontade nem sempre vem. Motivação nem sempre aparece, mas a vida continua acontecendo mesmo assim. Então, você tem apenas duas escolhas reais diante disso: continuar sendo alguém que assiste a própria vida passar, ou começar a agir como alguém que está construindo algo todos os dias, mesmo sem aplausos, mesmo sem validação, mesmo sem garantias. E aqui está a verdade mais importante de todas: você não precisa acreditar totalmente em si mesmo para começar, mas precisa começar para começar a acreditar. É a ação que constrói a confiança, é a repetição que constrói a identidade, é a disciplina que constrói o futuro. E quando você entende isso, você percebe que nunca foi sobre talento, sorte ou circunstâncias. Sempre foi sobre decisão diária. Se essa mensagem te atingiu de alguma forma, então não ignore esse sentimento. Inscreva-se no canal, porque aqui você vai continuar recebendo conteúdos que não apenas motivam, mas despertam consciência e transformação real. Deixe o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam acordar para a própria vida. E, principalmente, comente o que mais tocou você neste vídeo, porque às vezes, verbalizar o que você sentiu é o primeiro passo para começar a mudar de verdade. E eu quero que você leve isso com você, não como uma frase bonita, mas como uma verdade para a sua vida. Ninguém muda quando entende uma mensagem. Muda quando decide viver de acordo com ela. E essa decisão ninguém pode tomar por você, só você.